Olá, muito boa tarde. A experiência cristã realiza-se em cada época em referência constante aos textos da Bíblia. Eles são por isso centrais nas celebrações de domingo, sendo apresentados em cada semana neste programa da Igreja Católica. Os do próximo serão agora analisados pelo Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o Professor José Nunes, professor de Teologia na mesma faculdade, hoje convidados do programa Eclésia. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Padre Lourenço, pedi-lhe uma apresentação da temática que se pode retirar dos textos da Bíblia deste domingo, nomeadamente a partir do Evangelho, creio que seja central, como aliás em cada domingo, na liturgia da palavra que é lida nas Eucaristias. Boa tarde e as nossas saudações. O tema desta semana e das Eucaristias deste domingo, quinto da Páscoa, tem a ver com o sentido da unidade de Cristo e daqueles da comunidade que nele acredita. No caso concreto, o texto recorre à chamada alegoria da videira, que é um tema muito bonito, porque é um tema clássico dentro dos textos do Antigo Testamento. Israel, o povo de Deus, é apresentado como a vinha e também como videira. Israel é apresentado como uma cepa que Yahvé transplantou do Egito e que implantou noutra terra. E São João utiliza esta mesma figura, esta mesma imagem, para aplicar a Cristo. Nós observamos, e é muito interessante, que São João vai buscar os grandes temas da teologia do Antigo Testamento, as grandes figurações do Antigo Testamento, e retoma-os aplicando-os a Jesus Cristo e vendo a partir de Cristo a realização plena dessas imagens, dessas alegorias, dessas figurações, podíamos assim dizer, para traduzir os grandes temas teológicos. Nós muitas vezes corremos o risco de ficar nas figuras e perder o sentido, o conteúdo, a doutrina, a mensagem, as interpelações, não é? Creio que aqui, neste caso, é muito importante não perdermos de vista e que o essencial está naquilo que se pretende afirmar, que é a unidade intrínseca, ou seja, como videira e ramos vivem da seiva e é em função dessa seiva que circula na videira e que os ramos de que os ramos podem depois ou fazer a expressão disso através das uvas, dos frutos, da produção que dão, pois esse é o elemento fundamental, que é também a partir de Cristo, no qual nós somos enxertados, tomando o texto habitual da linguagem bíblica, no qual nós somos inseridos a partir daí, desse dinamismo, dessa força, dessa graça, desse dom que nos vem de Cristo, nós também produzimos os frutos de boas obras. E, portanto, a imagem é naturalmente muito rica, completando mais uma das muitas que São João nos oferece. E que nós já teremos a oportunidade de aprofundar daqui a pouco ao apresentar o texto do Evangelho. Antes, fazer-nos a sua opinião sobre, de facto, os desafios que a liturgia deste domingo sugere, nomeadamente nessa perspectiva talvez de alguma autonomia onde se realiza hoje a experiência de cada pessoa e do relativismo com que olha cada circunstância, nomeadamente nestas questões do religioso. Pois, quer dizer, vamos lá ver se eu bem entendo a questão. Portanto, na medida em que há um maior relativismo e em que cada um procura fazer a experiência por si, digamos assim, mais individualmente, poderia haver aí um problema de falta de unidade, digamos assim. Ora, eu penso que as coisas não são contraditórias, quer dizer, bem, para já a experiência pessoal da fé deve ser feita realmente, tem que ser feita individualmente, pessoalmente, existencialmente, cada um a tem que fazer interiormente em si mesmo, mas é também sempre comunitária. Portanto, aliás, essa é uma das mediações de todo o fenómeno religioso. Há uma mediação no fenómeno religioso que é a mediação comunitária, quer dizer, não há religião sem comunidade. Portanto, isso de dizer assim, eu cá sei, eu rezo quando me apetece, eu cá entro na igreja quando eu quero. Está bem, isso é uma parte, mas realmente, como fenómeno religioso, sem uma experiência comunitária, ele também não existe. Portanto, sim senhora, cada um faz a sua experiência, cada um é livre, mas não deve perder nunca a perspectiva de viver a fé em comunidade. E depois há outra questão, quer dizer, que me parece muito importante, é que a unidade que nós queremos na Igreja
não é contra o relativismo. Sim, pode-se dizer que é contra o relativismo, contra a fragmentação, mas não é contra a pluralidade. E isso acho que o Padre João Lourenço, até a partir dos textos bíblicos que vão aparecer, é capaz de falar disso. Portanto, nós até em termos de ecumenismo, nós costumamos dizer, nós somos pela unidade, pela diversidade. Não é apenas na diversidade, tolerância passiva, nem contra a diversidade. Nós somos pela unidade, pela diversidade. Portanto, cada um pode realmente fazer a sua experiência e ter a sua liberdade e, ao mesmo tempo, viver em unidade. Vejamos então cada um dos textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo. A primeira leitura é do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, e conta a forma como São Paulo foi recebido quando se quis juntar aos outros discípulos. As coisas não foram fáceis, Padre João Lourenço. Não, efetivamente não foram fáceis. Todos os ecos que nos chegam dos primeiros textos nos mostram um pouco aquilo que, aliás, depois se veio a concretizar através, ou a partir até, inclusivamente, de uma observação que aqui o Frei Zé nos acaba de referir, da diversidade. As primeiras comunidades cristãs, como era típico também do judaísmo, começam por tentar procurar uma unidade que é um bocadinho monolítica, ou seja, que parte um bocadinho da experiência daquilo que era a tradição palestinense, a tradição de Jerusalém, de um judaísmo muito homogéneo, muito fechado, mas essa não era a única experiência do judaísmo do tempo. Havia também as comunidades da diáspora, que tinham uma pluralidade muito grande, uma diversidade muito grande, e principalmente tinham dentro do próprio judaísmo tudo aquelas correntes que vinham já marcadas um bocadinho pelo pluralismo helenístico, pela cultura grega, que era muito mais aberta, que era talvez mais humanista, que colocava, que sem desfocarem do essencial da fé judaica, contemplavam naturalmente os outros aspectos. Nós temos aqui, de facto, um exemplo daquilo que vai acontecer também com Paulo. Paulo e nesse aspecto acho que é muito bonito o texto dos Atos dos Apóstolos, este e outros, porque não ignoram este problema. Nós poderíamos até às vezes, em textos religiosos, a gente, quer dizer, põe debaixo da cadeira aquilo que parece que não vai de acordo com uma tradição monolítica de que definimos, e essas tentações são permanentes. Elas existem na Igreja atual, como não existiram na Igreja dos séculos passados, como existirão, porventura, na Igreja das Origens. Mas os Atos dos Apóstolos, bem pelo contrário, porque Lucas também era um homem da cultura grega, mostram-nos esta diversidade, esta pluralidade. E Paulo é um elemento diferente dentro destas comunidades. Paulo é outra via para chegar a Jesus. Paulo é outro testemunho dado à volta de Jesus. E claro, naturalmente, que nós vemos aqui neste texto como, de facto, isto a própria comunidade sentiu. E o Paulo sentiu. Paulo próprio, mais tarde, dirá, eu não era conhecido das comunidades da Palestina. As comunidades da Palestina não tinham um conhecimento exato acerca do seu testemunho, acerca da sua fé, acerca das suas atividades, da sua atitude cristã. E aqui o que nós vemos é exatamente mostrar como a ação de Paulo, pouco a pouco, foi se integrando, foi mostrando, foi sendo também de alguma forma acolhida, e é outro caminho para chegar. E eu acho que isto é muito interessante porque, no fundo, eu diria que este texto é a carta que dá crédito a Paulo para ele se tornar discípulo de Jesus. Para ele se apresentar, não para ele se tornar, peço desculpa, para ele se poder apresentar como discípulo de Jesus. Ou seja, Paulo, a partir deste texto dos Atos dos Apóstolos, tem todo o crédito para ser também considerado como uma testemunha qualificada para anunciar Jesus Cristo juntamente com os seus companheiros. E nesse aspecto há realmente um papel, há uma função mediadora que é exercida neste caso por Barnabé. Barnabé, tanto quanto sabemos, até era primo dele, ou de Paulo, enfim. Paulo converte-se. Os cristãos que não o conheciam só tinham ouvido falar dele mal porque era perseguidor, não querem acolhê-lo. Então tem que aparecer um garante, tem que aparecer alguém, que neste caso é Barnabé, que vai testemunhar e dizer, não, eu conheço, ele realmente converteu-se, não tenham medo dele, ele já é cristão. Isto é muito interessante porque é daqui que aparece a figura do padrinho, o garante daquele que se batiza como adulto. Quer dizer, é um garante de que aquela pessoa realmente converteu-se.
Hoje, o padrinho das crianças tem que se entender de uma maneira um bocadinho diferente, quer dizer, é aquele que no futuro o ajudará um pouco e não sei o quê. Mas nos primeiros séculos, quando são batizados adultos, esta figura de Barnabé é a figura do padrinho do adulto que se batiza, do adulto que se converteu e se quer batizar. É uma garantia de que ele se converteu. Isto é muito interessante, não é? Outro aspecto já agora que eu gostava muito de sublinhar, rapidamente, porque tem muito a ver até com uma experiência pessoal que eu fiz. Aqui diz-se que Paulo converteu-se e começou logo a pregar. Ele começou logo a fazer evangelização. Há uma frase de um documento muito bonito do século XX, do Magistério da Igreja, que é Evangelii Nunciandi, de 1975, em que no número 24 aparece esta frase assim. Foi Paulo VI que escreveu na sequência de um sino dos bispos sobre a evangelização. Ele diz assim: todo o evangelizado evangeliza. Esta frase tornou-se o lema da diocese para onde eu fui durante 6 ou 7 anos como missionário para Angola. Foi uma diocese que se criou em 1975 e o bispo, os missionários e os cristãos escolheram como lema da diocese: todo evangelizado evangeliza. Isto é, todo aquele que recebe o Evangelho, imediatamente também ele agora começa a dar. E isto também em termos de igrejas jovens, quer dizer, as igrejas jovens que receberam o Evangelho através de missionários, agora também elas têm que exportar missionários e começar a fazer evangelização. Quer dizer, nós convertemos para começar imediatamente a evangelizar. E isto é muito bonito. E quando há cristãos que realmente se convertem, por exemplo, em adultos, a gente nota-lhes essa frescura. Eles convertem-se e logo imediatamente querem realmente dar testemunho. Isto é muito bonito. Foi o que aconteceu a Paulo. E é um dinamismo que se quer imprimir até na Igreja Católica em Portugal, através de um documento recente que propõe precisamente isso a todas as comunidades. Temos de avançar para a análise dos textos da segunda leitura, que discutimos nas Eucaristias deste domingo. É da primeira epístola de São João, no capítulo 3. Padre José Lourenço, qual o significado e qual a centralidade também deste mandamento que aqui é apresentado? Acreditar no nome do seu Filho, Jesus, e amar-nos uns aos outros como Ele nos amou. São João, aqui, aliás, na sequência, todo este capítulo 3º que se analisa nestes domingos e que já tínhamos, e que já a primeira leitura do domingo anterior tinha anunciado, vai muito em pôr em evidência, em pôr em realce a relação entre o acreditar e o agir, entre o acreditar em Cristo e o acreditar e amar os outros. Portanto, que não há, aliás, é o tema central de toda a carta, não há dissonância, ou não pode haver dissonância, mas, pelo contrário, tem de haver sintonia entre as palavras, a confissão e, eu diria, e a profissão. Ou seja, entre o acreditar e o testemunhar e o agir tem de haver, de facto. E, por isso, o texto é importante naquilo que o Paulo diz, de que, de facto, o essencial da fé consiste nisto, em acreditar em Jesus Cristo, acreditar no nome, acreditar na pessoa e agindo, fazendo o que Ele deu. Mas também acentuava outro aspecto que não é menos importante, quando logo no início diz, e eu acho que isto é muito, muito rico, não a menos por palavras e com a língua, mas por obras e em verdade. Aliás, é o grande tema do Evangelho de São João. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E sou aquele que dou a vida pelas ovelhas, pelo agir. Portanto, eu trabalho, diz Jesus, e o meu Pai também trabalha no sentido de agir, de fazer obras, de estar ao serviço da humanidade. Ora, São João retoma estes elementos fundamentais do seu Evangelho e aplica-os aqui. Por isso é que nós dizemos que ler esta carta à luz do Evangelho e ler o Evangelho à luz desta carta, há aqui uma complementaridade muito grande que ajuda a reforçar como a fé acreditada é agora testemunhada, como a fé posta em Jesus é agora testemunhada pelos atos do agir, pelas obras, pela ação pastoral, pelo serviço, pelo bem-fazer. Acho que isso é fundamental e graças a Deus que podemos contemplar isso nos seus textos. Presidente, no seu comentário a este mandamento fundamental, trata-se de reduzir tudo ao amar-nos uns aos outros como Ele nos amou. É uma liberdade ou é uma ambiguidade? Não vejo porque seja ambiguidade, quer dizer, realmente... Existe uma ausência normativa para as pessoas? Há uma norma, que é esta, e chega, e basta. Só Deus basta, não é? E Deus é amor.
realmente aparece-nos aqui o mandamento novo, que já tinha aparecido no capítulo 13 de São João. Portanto, este tema é tipicamente de São João. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, não é? Embora nos outros evangelhos também apareça a questão dos 10 mandamentos se resumirem no amor a Deus e o amor ao próximo. Portanto, vai dar tudo ao mesmo, não é? Mas esta formulação, amai-vos como eu vos amei, aparece em São João, no capítulo 13, e aparece aqui nestas cartas de João, nomeadamente neste texto que nós aqui falamos. Portanto, o amor. O amor é a centralidade da vida cristã, digamos assim. Em primeiro lugar, porque Deus nos ama, quer dizer, a nossa existência, nós somos pessoas que vivemos envolvidos no amor de Deus. Às vezes esquecemos disso, mas Deus envolve-nos no seu amor, como nós vivemos num casulo, numa redoma, envolvidos pelo amor de Deus. Isso em primeiro lugar. Porque somos tão amados, isso, de maneira natural, sequencial, deverá traduzir-se depois num amor aos outros. E esse amor há de ser realmente vivido, como estava a dizer logo a primeira frase que o Padre João Lourenço sublinhou, esse amor deve ser traduzido não apenas com palavras e com língua, mas com obras e em verdade. É o que o povo diz. Olha o que prega São Tomás, muito bem prega ele, São Tomás, mas faz o que ele diz e não o que ele faz. Quer dizer, não com palavras, mas com a vida, não é? Eu acho que a Igreja, do modo geral, apesar de todos os seus muitos pecados, porque a Igreja somos nós e nós somos pecadores, a Igreja, ao longo dos tempos, tem mostrado isto, quer dizer, com obras de amor, de assistência, no ajuda aos doentes, no desenvolvimento das pessoas, na educação, quer dizer, hoje, por exemplo, em Portugal, 80% dizem das IPSS, quer dizer, a rede social que permite que não haja mais gente a morrer de fome e na miséria, são instituições da Igreja. Portanto, a Igreja ama com ações, quer dizer. É mesmo isto que o Evangelho diz. Mas depois, isto não é apenas assim a Igreja em geral, quer dizer, cada um também é chamado a amar, não apenas com palavras, quer dizer, isto não é uma questão apenas de ser cristão, não é só de ir à missa, é em casa amar os seus, no emprego, pois não desejar mal aos seus colegas de trabalho e também saber amá-los, quer dizer, é viver, isto realmente é um programa de vida fantástico e quem o conseguir ir vivendo é feliz, é feliz. Eu acho que todos nós já fizemos essa experiência, todas as pessoas, quem ama, nem que seja uma vez na vida, sabe que amar dá felicidade, quer dizer, portanto, porquê é que a gente não faz mais vezes? Somos uns tontos. Ora, fica o desafio. E passamos ao texto do Evangelho, Padre Lourenço, do capítulo 15 do Evangelista João, onde Jesus diz de si mesmo: eu sou a videira, vós sois os ramos, se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pois é um texto que se integra perfeitamente dentro do espírito daquela parte significativa que São João dedica à última ceia, o que coloca no cenário da última ceia, fazendo aí vir, ou colocando aí um conjunto de temas muito significativos. E um dos temas mais significativos é este da unidade e da comunhão. Portanto, Jesus começa por referir aos discípulos. É também um tema veterotestamentário. O tema da despedida consiste sempre em recomendar àqueles que dão continuidade àquele que se despede uma espécie de testemunho, de testamento espiritual. E São João retoma um bocadinho este cenário e mostra que, de facto, Jesus lega nos discípulos, transmite aos discípulos, confia aos discípulos a continuidade da sua própria missão. Mas isso não se faz de qualquer forma, tem de se fazer, de facto, numa íntima relação de comunhão com Ele, não é? Numa íntima relação de identidade. E, portanto, a figura da videira e da cepa permite exatamente, ou se quisermos, do tronco da vide e dos seus ramos, permite exatamente identificar como é que isto se passa, como é que há esta força interior que do Mestre passa aos discípulos e como é que os discípulos põem em prática exatamente aquilo que recebem do Mestre. Aqui temos, no fundo, de alguma forma, a definição da própria missão de Jesus. Jesus veio para fazer comunidade, veio para fazer povo, para fazer união, para fazer uma nova família. E introduz aqui um tema também que é muito bonito, que eu não queria deixar de focar, que é quase na parte final do Evangelho, que nos é dado hoje, dizer: a glória de meu Pai é que deis muito fruto, então vos tornareis meus discípulos.
Acho que isto é fantástico e é muito significativo. A glória de Deus que o Antigo Testamento pensava e traduzia como uma espécie de manifestação esplendorosa, é aqui convertido por Jesus na ação dos discípulos. Os discípulos no amor que vivem, no testemunho que dão, na unidade que partilham entre si, isso é testemunho, isso é que é a verdadeira glória de Deus. Portanto, não há uma glória abstrata, a glória de Deus passa pela ação do homem. A glória de Deus passa pela atitude do crente. A glória de Deus passa pelo encarnar em cada crente aquela dimensão de vida que de nosso Jesus Cristo. E essa é, de facto, a identidade do discípulo. Não há outra. Podemos andar aí hoje com muitas paranoias, com muitas vistosidades, com muitas amostragens, mas se não houver, de facto, se tudo isso não for levado por este espírito, é fraco e mais ou menos pode ter momentos de esplendor, mas depois cai e desaparece facilmente. Seu comentário, frisando-nos ao texto. Está bem, assim, livre. Muito bem. Outro dia apareceu-nos um texto que era o do Bom Pastor e nós estávamos a dizer que, foi no domingo passado, e nós estávamos a dizer que essas imagens se calhar já não correspondiam bem à nossa cultura. Hoje temos a da videira. Também já não pertence tanto à nossa cultura, embora haja cada vez mais pessoas a dedicar-se à produção do vinho. Cá em Portugal é de norte a sul. E o vinho cada vez com melhor qualidade. Sem dúvida. Também sem bom fruto. Sem dúvida. É uma expressão da riqueza e da vitalidade da imagem. Exatamente. Agora, se nós nos pudermos realmente a ver bem, isto também não é tão difícil como isso. Portanto, há um tronco, o que acontece com a videira acontece também com outras árvores, não é? Quer dizer, e há uns ramos, quer dizer, e os ramos, se estiverem unidos ao tronco, não é? Podem dar fruto, neste caso as uvas. No caso da videira. Ora bem, também nós poderemos realmente dar muito fruto se estivermos unidos a Jesus, porque a seiva, o Espírito de Jesus, vive em nós. Eu costumo dizer, esta seiva que vive em nós, este Espírito de Deus que vive em nós é o Espírito Santo. E, portanto, Ele é que fará as grandes obras de que nós seremos capazes, não é só pela nossa grande capacidade ou boa vontade. Eu costumo usar assim imagens também, talvez mais citadinas, mais de hoje. Um telemóvel não funciona sem bateria. Um relógio não funciona sem pilhas. Nós também não funcionamos, entre aspas, sem o Espírito Santo. Mas com o Espírito Santo daremos muito fruto e essa é que é a glória de Deus, como sublinhava. E temos a garantia que tudo nos será concedido, como diz o texto. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, onde de facto quisemos apresentar as mensagens e os desafios sugeridos pelos textos da Bíblia que se escuta nas Eucaristias deste domingo. Desejo-lhe um bom fim de tarde, ótimo fim de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.